estava entrando em um ônibus com a minha mãe e com a minha irmã. E tinha um rapaz sentado do meu lado, até então eu não tinha percebido nada. O ônibus estava vazio, tinha um homem sentado no banco de trás, eu não reparei. A minha irmã, ela tava indo trabalhar. Tava com shortinhos por baixo, ele não aparecia, ficava camisetão, ele ficava na altura da minha coxa. Tava meio cansada, com sono, aí eu fui dormindo no ônibus. Ela tá indo trabalhar, não importa pra onde ela tá indo, tá ligado? Ela tá no ônibus. E um carro se aproximou e era um senhor e ele começou a fazer perguntas e eu não tava entendendo direito. Entrei no metrô e tava aquela muvuca. Foi chato, né? É um clima meio chato. Porque de manhã é muito cheio, que é o horário de pico. Tava descendo a Rua Augusta, de noite, era uma meia-noite, eu tava sozinha, ia encontrar uma amiga no final. Um terreno bem grande, assim, pega meio quarteirão, que é abandonado e fica um pessoal perambulando por lá. Eu ia para o trabalho, ônibus lotado, que existe hoje, antigamente também já tinha, não mudou nada, gente. Pego o metrô no horário de pico, tava voltando, tava na estação Sé, que é a mais abarrotada de todas. Entrei no metrô e tava aquela muvuca e eu senti, né, a galera empurrando. Aí eu fiquei de olho pra ver se era homem ou mulher que tava atrás de mim, vi que era um homem. Aí quando eu tava passando, né, começou a andar o metrô, eu sentia que ele começava a chegar mais perto, começava a querer encostar mais em mim. E eu comecei a ficar assustada, porque eu não conseguia me mexer, não conseguia fazer nada. E aí, acho que foi na Estação Brás, se eu não me engano, todo mundo esvaziou um pouco mais. Eu saí um pouco de onde eu tava e ele foi junto pra onde eu tava. E ele começou a me seguir, assim, pra onde que eu me mexi, ele começava a me seguir. Eu desci na Estação Bressa, procurei, né, ele até desceu junto. Aí meio que desbaratinei, fui procurar um guardinha. O guardinha perguntou quem era, mas assim, aquela despreocupação. E falou assim, não, deve ter sido só do empurra-empurra, do metrô cheio, você deve ter entendido errado. Aí eu fiquei assustada, não queria mais voltar, porque eu tava com medo dele me achar, ou sei lá, coisa do tipo. Pode ser um psicopata, um estuprador, pode ser... Não sei o que ele podia fazer comigo, né? E no meio da muvuca ninguém presta atenção em nada. Todo mundo tá com celular, tá com fone de ouvido, ninguém presta atenção no que tá acontecendo. Aí eu achei melhor ligar pro meu pai e falar, quer saber, vou embora. Meu pai até me orientou, né, em estar procurando uma polícia, fazer um boletim de ocorrência, alguma coisa pra ver se eu lembrava do cara. Só que na hora você nem repara, você nem para pra pensar, nossa, eu vou reparar nele, prestar atenção em como que ele é pra poder estar, sabe? Você não acha que vai chegar a esse ponto. Então você não fica preparado, entendeu? Até pensei, mas achei melhor nem fazer nada, passar batido, pra também, sei lá, gerar mais tipos de problema, sei lá, futuro, não sei. Quando ela me ligou, você fica desesperado, né? Não tem nem como agir, não sabe se você sai do serviço, vai buscá-la, se o que acontece. É um desespero total, né? Fica aquela indignação, o medo, né? De agora, à noite sempre a gente levava, trazia, quando ela precisava sair, a gente ainda acompanhava, mas de dia não tem como, né? Fica essa insegurança.
A gente põe o filho no mundo para poder dar de bom, de melhor. A gente tem que pagar escola, saúde e segurança. Do jeito como hoje em dia está, a gente vai ter que, até isso a gente vai ter que gastar, né? Eu comecei a tentar esperar um pouco passar esse tumulto do metrô, ou ir mais cedo, né, de manhã, para não pegar o metrô cheio, ou sair mais tarde, para não ter que pegar toda a muvuca. Eu não uso mais saia, não uso mais shorts, vestido, não uso mais o metrô, porque algum homem já olha meio estranho, então você não sabe o que ele pode estar fazendo com você. E é ruim isso, né, porque eu dependo de metrô, dependo de ônibus, e eu não me sinto segura. Se eu tô sozinha na rua, se eu vejo alguém me seguindo, alguma coisa do tipo, eu dou graças a Deus que é uma mulher. Porque se for um homem, eu não sei o que eu faço. Fazia uns 5 anos, mais ou menos. Eu estava indo para a faculdade de ônibus e tinha um rapaz sentado do meu lado, até então eu não tinha percebido nada. Eu estava lendo um livro, enfim. E quando eu olhei para o lado, ele estava se aproximando de mim, encostando em mim, e ele estava mexendo nos seus órgãos íntimos, nas suas partes íntimas, e a calça dele estava molhada. E olhando para mim com uma cara de obcecado, enfim. E eu fiquei extremamente chocada, na hora eu não sabia o que fazer. Eu olhei para o lado, ainda tentei avisar o rapaz que estava do lado, sentado do meu lado, mas ele não fez nada, ninguém fez nada, por sinal. Aí no próximo ponto eu desci, fiquei desesperada e liguei para o meu pai e pedi ajuda, enfim. Acabei não indo para a minha aula nesse dia e fiquei um bom tempo sem ir de transporte público, porque eu realmente fiquei assustada e isso me marcou muito. Logo quando eu desci do ônibus, eu pensei em ir até a polícia, mas na hora eu fiquei tão chocada, eu estava tremendo tanto, que minha primeira reação foi ligar para o meu pai. E ele foi me buscar, só que eu já não sabia direito descrever o rapaz, já não tinha como, mas eu ia atrás de polícia, acabei nem falando para ninguém, só meu pai, meus familiares, porque eu fiquei com vergonha, na verdade, né? E então minha reação foi ficar assustada e acabei não fazendo nada sobre isso. Eu só comuniquei meu pai mesmo para ir me ajudar. Para eu pegar um ônibus novamente, eu preferia fazer o percurso a pé do que pegar o ônibus, porque a pé, pelo menos, tinha mais gente ao meu redor, caso isso acontecesse, e eu não precisaria estar sentada do lado de ninguém. Então, foi praticamente um ano sem pegar um ônibus. Foi muito tempo que eu não consegui.
bandeirante, quando ele chega aqui, apesar de muita gente considerar um herói, o bandeirante, quando chega no Brasil, ele pratica cotidianamente o estupro das suas capturadas, ou seja, das indígenas. Cotidianamente, quando o empreendimento colonial começa, e aí a gente tem, obviamente, o elemento negro sendo traficado para o Brasil, começa o estupro das negras na senzala. Esse estupro é sempre praticado por alguém de uma posição superior de poder. Então, a questão gênero aqui, ela é fundamental, mas ela é uma das questões que envolvem a colonização brasileira e essa miscigenação violenta. E você buscar essa história, você vai compreender que, para lá do entendimento de que somos latinos, para lá do entendimento de que nós somos uma cultura que ainda carece, ainda tem carências educacionais bastante grandes, uma sociedade que ainda não construiu a democracia, todos esses são elementos importantes para a gente entender a violência não apenas de gênero, mas a violência racial, a violência cotidiana que nós temos, não só a violência patrimonial, a gente vai entender, então, que o estupro e, consequentemente, o direito masculino sobre a mulher, ele se enraiza numa colonização que já é uma colonização perversa nesse sentido, não só contra a mulher, mas também contra a mulher. Tava voltando de uma festa que eu tinha ido em São Paulo e daí eu tava com um camisetão, né? Ele era bem curto assim, mas tava com shortinhos por baixo, ele não aparecia, ficava o camisetão, ele ficava na altura da minha coxa. Beleza, era curto. Mas quando eu cheguei no ponto, eu tava meio que no começo da fila, tinha um moço e uma mulher e uma fila de homens que estavam indo trabalhar, assim, que você se via que eram aqueles homens mais rústicos, assim, sabe? Que você... Já fiquei meio assim, né? 5, 6 horas da manhã eu já tava meio desconfiada. Daí eu percebi que eles começaram a me olhar, assim, como se tivesse algo errado, assim, sabe? Eles olhavam muito pra minha perna, olhavam muito pro meu corpo, e eu já tava ficando muito incomodada com isso. Daí, na hora, eu percebi que eu tava sem dinheiro pra pegar o ônibus. Eu tive que voltar. E na estação de Santo André, na parte de baixo, tem os caixas eletrônicos que dá pra você sacar dinheiro. Eu tinha que descer a escada, só que nessa descida de escada, quem tá em cima no ponto onde eu tava, dá pra olhar, assim, como se fosse uma marquise, né? Então dá pra você olhar a pessoa que tá descendo a escada. Quando eu tava descendo a escada, eu olhei pra cima, eu reparei que a maioria deles, assim, tava me olhando e mexendo comigo, falando essas coisas que a gente ouve, né? Que não deveria ser normal, mas a gente ouve, que linda, gostosa, não sei o quê. Falando várias coisas. E eu já, com aquele sentimento nervosa, assim, pensando como é que eu vou reagir, como é que eu não vou deixar isso passar. Fui lá, saquei o dinheiro. Quando eu subi as escadas, eles já não estavam mais pendurados que nem uns animais, assim. Não sei se eu posso dizer isso, mas é o meu sentimento sobre esse tipo de homem, né? E eles continuaram me olhando, assim, sabe? Só que eu o sentimento começou a crescer e aí eu questionei mesmo. Falei, e aí, qual que é o problema? Tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa que vocês perderam? Alguma coisa que vocês querem perguntar? Que vocês querem me falar? Porque eu não tô entendendo tanto que vocês estão me olhando, assim, sabe? Tipo, daí, nessa hora, ninguém é macho, né? Eles ficaram parados, assim, tipo, como se eu fosse muito louca, como se eu tivesse com uma ideia muito errada. E daí eu falei assim, então, por favor, pode me respeitar um pouco mais, porque se eu pegar qualquer um de vocês me olhando com esse tipo de olhar novamente, a coisa vai ficar muito feia, porque ali tem uma delegacia. Você tá passando num ambiente, tem 5 caras de uma rodinha assim, trocando ideia. Geralmente a mulher faz o quê? Ela atravessa a rua. Ela passa do outro lado da rua, assim. Porque aí se ela sabe que se ela passar na frente dos 5 caras, ela vai, sem querer, vai ouvir... Porra, tá linda, hein? Pô, ixi, delícia, hein? Tipo, meu... Eu fico... Cara, se eu fosse mulher, eu ia ficar com uma vergonha. Eu acho, sabe... desnecessário fazer esse tipo de comentário, assim.
ano de 2014, a minha irmã ela estava indo trabalhar. Ela estava indo sentido Vila Madalena, o metrô estava cheio, horário de pico. E ela estava de pé e chegou um mau caráter atrás dela e deu uma encoxada nela. Ela percebeu, ela foi para outra porta onde estava menos vazio e o cara foi de novo atrás dela, meio que encoxando ela. Ela teve que descer numa estação seguinte, que não era dela, pelo constrangimento que ela estava passando. Quando ela desceu, ela percebeu que atrás, quando ela olhou para trás, o rapaz estava seguindo ela. Nessa que o rapaz estava seguindo ela já foi de imediato na SSO, aquele serviço lá do metrô, e falar com um dos seguranças. Ela ficou lá por um bom tempo e nesse dia ela não foi trabalhar por causa do constrangimento psicológico nela. Ela ficou 5 dias, ela teve que falar para o superior dela que ela não iria trabalhar pelo psicológico que ela passou, pelo trauma que ela passou no dia. Quando uma mulher, uma pessoa sofre esse tipo de violência, que não deixa de ser uma violência, esse tipo de assédio, isso gera nela um sentimento de vergonha, de baixa autoestima, de menos-valia, como se ela fosse um objeto desfrutável. E isso afeta a família, com certeza, não só a ela. Porque se você tem uma irmã, se você tem uma esposa, enfim, né, uma namorada, uma pessoa dentro da sua família que sofre esse tipo de assédio, a família fica revoltada, gera na família um sentimento de preocupação geral. Todo mundo tem que ficar atento a esse tipo de situação e muitas vezes atrapalha até o pai dessa filha que sofreu esse tipo de assédio. Ele não vai ficar sossegado no trabalho dele sabendo que a filha está saindo do serviço, está saindo da escola sozinha. O que pode acontecer com ela? Psicologicamente falando, isso afeta muito emocionalmente uma pessoa, principalmente se ela estiver já enfrentando alguns problemas emocionais na vida. Isso pode ser o estopim para algum tipo de problema maior. Ela pode vir a desenvolver uma síndrome do pânico, até uma depressão, né? Se sentir traumatizada de alguma forma, dependendo da situação em que ela enfrentou. Ela deve procurar ajuda psicológica, se for o caso. Eu mesma sofri, quando mocinha, esse tipo de assédio dentro de ônibus. E foi horrível, assim, me senti um lixo, como se eu fosse um objeto desfrutável mesmo. Uma coisa horrível. Antigamente, falar sobre assédio sexual era assim, cercado de tabus, mistérios e silêncio. Porque quando ocorria fatos assim de assédio contra a mulher, a gente não se expressava, não tinha como se expressar. Nós não tínhamos abertura assim com o pai, ou com mãe, ou com família para esse tipo de assunto, entendeu? Os caras encostando, sabe, se aproveitando. E assim a gente não tinha o que fazer, não tinha muito o que fazer, né? Que eu ia para o trabalho, ônibus lotado, que existe hoje, antigamente também já tinha, não mudou nada, gente. A estrutura nossa ainda tem muito a melhorar ainda no nosso país. Teve uma vez que eu estava com a minha namorada em casa, aí eu fui levar ela no ponto de ônibus e entre o ponto de ônibus e a minha casa era só uma ladeira. Ela entrou no ônibus, eu voltei para casa e perto da minha casa, da casa que eu morava nessa época, tem uma construção que é um terreno bem grande, assim, pega meio quarteirão, que é abandonado e fica um pessoal perambulando por lá. Eu estava de fone de ouvido, com o celular na mão, era um celular bem velhinho, porque eu já tinha sido furtada várias vezes nessa época, e eu estava descendo a rua com o celular na mão, não estava desatenta, mas estava de fone de ouvido. Chegou um cara do meu lado e me pediu para passar o celular. E eu passei, porque eu fiquei com medo,
eu tirei o fone de ouvido, entreguei o celular para ele e como o celular era velho, e ele ficou bravo. Porque ele falou, não, eu quero o celular. Aí eu falei, mas é esse o celular? Aí ele falou, então passa a mochila. E aí eu falei, não. Porque aí eu já não estava mais com tanto medo, porque eu percebi que tinha gente passando e tal. Eu falei, não vou passar a mochila, porque as minhas coisas de faculdade estão todas aqui. Daí ele falou, então vamos ali pro cantinho comigo, para aquela rua escura. E aí eu fiquei com medo de novo, né, de verdade. Ela me deixou no ponto. Aí ela é muito perto o ponto da casa dela. E a gente tava trocando mensagem. E assim, eu entrei no ônibus, mandei uma mensagem, ela demorou pra responder. Aí eu mandei outra, ela não respondeu, e aí eu comecei a ficar preocupada. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa. Como era no começo do namoro, a gente trocava muita mensagem. E eu achei esquisito, porque é perto, por que não respondeu? Por que não tá falando? Aconteceu alguma coisa. E aí eu comecei a ligar. A primeira ligação que deu caixa postal, eu falei, caraca, o que aconteceu com ela? E aí, quando ela chegou na casa dela, que ela começou a avisar pros outros o que aconteceu, aí eu comecei a ficar mais calma. Quando eu trabalhava no canteiro de obras, né? Então as meninas passavam e sempre a gente ficava mexendo. Tinha um ou outro que mexia, eu entrava no meio do embalo assim e ficava mexendo. Umas gostavam e outras não. E era meio, pra gente era mais confortável, não sei para as meninas. Até que um certo dia a minha esposa foi me pegar no serviço e o meu amigo de serviço começou a mexer com ela, assediar. Eu vi aquilo, eu não me senti confortável. Achei que não era legal aquilo. Minha esposa perguntou se eu fazia aquilo com as mulheres na rua, que nem ela me viu cumprimentando meu amigo e ela ficou meio triste, né? E daí então eu me arrependi profundamente disso. Foi bastante chato. E hoje eu me sinto bastante chateado a ponto de entender o que as moças passavam. Bom, estamos falando então de crimes que ocorrem em locais públicos, situações que constrangem alguém. Mas antes de falarmos desses delitos que ocorrem em locais públicos, é importante dizer que o direito penal no Brasil, ele protege os chamados bens jurídicos. O que seriam os bens jurídicos? São aqueles de maior importância para a sociedade. Nós temos vida, patrimônio e muitos outros. Estamos falando então da chamada importunação ofensiva ao pudor, que na verdade fere o pudor. O que seria o pudor? Ou seja, o incômodo em relação ao sentimento de vergonha, de timidez, tudo aquilo que fere a decência. Agora é muito diferente do chamado assédio sexual, onde as pessoas me parece que tratam o assédio como se fosse, na verdade, essas relações que ocorrem, esses delitos que ocorrem em locais públicos. Mas é bem diferente. O assédio, na verdade, ele trata do constrangimento. Constrangimento a alguém com o intuito de se obter uma vantagem ou um favorecimento sexual, mas nas relações de trabalho, diferente da importunação, deste incômodo causado nos ambientes públicos. É importante dizer que há uma diferença entre os crimes mais graves e aqueles crimes menos graves, chamados de crime anão. O que seria isso? Seria a contravenção, ou seja, a importunação ofensiva ao pudor, ela é tratada no Código Penal brasileiro como uma contravenção mesmo. Ela é tratada como um crime leve, o chamado crime anão. E o cidadão que pratica esse delito, ele acaba sendo punido com uma multa. Ou seja, nós temos situações que ocorrem em ambientes públicos onde há um incômodo a determinadas pessoas e uma punição muito branda por parte do nosso Código Penal. Não podemos deixar de comentar que a proposta de alteração do novo Código Penal, esse Código de 1940, agora a proposta que tramita no Senado trata de um delito ali entre esta contravenção e o estupro, que é punido de uma forma mais grave. É o chamado molestamento sexual, que pune até 2 anos aquele que praticar esses atos em via pública.
É importante dizer que as pessoas devem procurar uma delegacia de polícia mais próxima, não devem ter vergonha, devem trazer testemunhas, devem identificar os infratores para que estes sejam punidos. É claro que é bom dizer que temos a tecnologia agora, nossa aliada, vivemos a chamada sociedade da informação. Os boletins de ocorrência podem ser registrados de forma eletrônica e as redes sociais e todos esses ambientes cibernéticos, eles acabam contribuindo com a identificação daqueles infratores e daqueles criminosos. Agora, é importante dizer também que é através da educação, é através de campanhas e ações como estas, que nós vamos construir uma sociedade mais livre, mais justa e com a qualidade de vida necessária para nós e para as futuras gerações. Para os homens que já agrediram uma mulher, seja fisicamente ou moralmente, eu peço, por favor, que você repense essa ação e nunca mais a repita, porque isso é um assunto muito sério e que pode causar vários danos na mulher. E a gente não vai parar de apontar que isso é inadmissível. Isso é meio clichê, mas todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem uma mulher na família. Eu espero que um dia isso toque na sua vida, assim, no seu coração, você consiga ter um pouco mais de consciência. Nunca toque nela, nunca tenha nenhum contato com ela. Nenhum. Diga não ao assédio sexual. Diga não ao assédio sexual. Diga não ao assédio sexual.